Olá, minhas girafinhas! Sejam bem-vindos a mais uma aula. E na aula de hoje o nosso tema é caule, suas características e classificações. Eu sou a professora Tayane Amorim e a matéria é Botânica. Então, o que nós veremos no vídeo de hoje? Então, nós entenderemos um pouco sobre a definição dos caules, a sua importância, as suas características, as suas funções, qual é a origem do caule, a sua morfologia externa e algumas classificações dentro de caule. Então, primeiramente, começando com definição. Então, ele é um órgão que liga as raízes às folhas. A sua importância. Ele tem a importância de sustentação, condição de substâncias, alimentar como reserva, açúcar e amido. As suas características. Então, o corpo se divide em nós e entre nós. Tem a presença de folhas e botões ao longo da sua estrutura. Geralmente, eles são aclorofilados, exceto os caules herbáceos. Aclorofilados é que não tem clorofila. Geralmente aéreos, com a exceção dos aquáticos e dos terrestres. Geralmente, o seu geotropismo é negativo e o fototropismo é positivo. As funções. Então, ele tem a função de produção e suporte de ramos, flores e frutos. Ele tem a função de condução de seiva, crescimento e propagação vegetativa. A fotossíntese é às vezes e às vezes tem reserva de alimento. A origem do caule é na gêmula do caulículo do embrião da semente. Ela é exógena e a partir de gemas caulinares. Então, nós vemos ali o caulículo, que pode ser chamado também de hipocótio. A sua morfologia externa. Então, nós temos o nó, que é a região caulinar, em geral dilatada, de onde saem as folhas. Nós temos o entrenó, que é a região caulinar entre dois nós. E nós temos as gemas terminais, ou terminal, que é situada no ápice, constituída por escamas, que é um ponto vegetativo onde surgem as flores e as folhas. E nós temos as gemas laterais ou axilar, que é situado na axila das folhas, onde surgem folhas e flores. A classificação. Eles podem ser classificados quanto ao seu hábito, pode ser subterrâneo, aquático ou aéreo. Por sua ramificação, sistema monopodial ou simpodial. Pelo seu tipo de porte, pode ser arbóreo, arbustivo, herbáceo, liana, epífito. Pela sua consistência, quanto herbáceo, sublenhoso, lenhoso. E a sua forma, podendo ser cilíndrico, cônico, comprido, anguloso, estriado, barrigudo. Então, nós vamos começar quanto ao seu hábito. Então, o hábito aéreo são aqueles que se desenvolvem expostos ao ar, podendo ser troncos, hastes, estipes, colmo, sarmentosos, trepadores, volúveis e os estolões. Então, vamos começar pelos troncos aéreos. Então, eles são caules eretos, robustos, lenhosos e rígidos. Geralmente, eles formam um eixo principal que se ramifica em uma distância bem relativa entre da base, que é os mais conhecidos que nós vemos por aí. Nós temos as hastes, que são caules eretos herbáceos, macios e flexíveis. Eles não são lenhosos e geralmente são verdes. Exemplo, os do couve. Os estipes. Eles são caules eretos, robustos e bastante resistentes. Eles geralmente são formados por um eixo principal, não ramificado, ou apenas se ramifica na base. Os exemplos são as palmeiras. O colmo. Eles são caules eretos herbáceos, flexíveis e geralmente não ramificados, com regiões de entrenós bem evidentes e denominados de gomos, podem ser ocos ou maciços. Um exemplo é a cana ou o bambu. Os sarmentosos, eles são os caules rastejantes que não formam raízes quando tocam no substrato. Eles geralmente são plantas que ocupam a superfície do solo bem rapidamente. Um exemplo é as plantas trepadeiras.
Os trepadores são caules de plantas que crescem sobre um apoio, geralmente flexíveis. Eles possuem algumas especializações para se aderir, como gavinhas, espinhos e raízes grampiformes. Um exemplo é o maracujá. Nós temos os volúveis, que são os caules de plantas que crescem sobre um apoio, eles geralmente são flexíveis. Eles são capazes de se enrolar sobre o suporte e não apresentam estruturas especializadas para isso. Então, ele se enrola no suporte da esquerda para a direita, é denominado volume derstoso. Se enrola da direita para a esquerda, é denominado sinistroso. E os estolões, que são caules rastejantes que formam raízes a partir das regiões dos entrenós quando esta toca o substrato. Um exemplo é o morango. Hábito subterrâneo. Então, são aqueles que se desenvolvem sobre um substrato, podendo ser rizomas, tubérculos, bulbos. Então, os rizomas, eles são caules ricos em reservas de nutrientes, com nós e entrenós bastante evidentes. Um exemplo aqui, o gengibre. Os tubérculos são caules muito espessos, sem raízes e folhas, mas que possuem gemas. Os bulbos são caules reduzidos e achatados, geralmente eles portam folhas modificadas e sem clorofila, denominados cetáfilos. Um exemplo do alho e da cebola. Hábito aquático são aqueles que se desenvolvem dentro da água, apresentam estruturas diferenciadas para o armazenamento de ar, permitindo então que a planta flutue. Um exemplo é a Vitória régia. Quanto à sua ramificação, pode ser o sistema simpodial e sistema monopodial. Sistema monopodial. Então, é uma única gêmea responsável pelo crescimento, originando um eixo principal, geralmente com o formato de pirâmide. O sistema simpodial. Então, muitas gemas são responsáveis pelo crescimento, originando vários eixos, gerando um formato difuso. Quanto ao seu porte, pode ser arbóreo, arbustivo, herbáceo, liane e epífito. O arbóreo. Então, podem ser as árvores, é observado em plantas com caule lenhoso, resistente, ramificado no ápice com um eixo principal evidente. Arbustivo. São os arbustos, é observado em plantas com caule lenhoso resistente, ramificado próximo ao solo, nas quais os galhos não formam um eixo principal. Os herbáceos. São as ervas, é observado em plantas com caule em estrutura primária, não lenhoso, geralmente verde e pouco resistente. As lianas. São as trepadeiras e os cipós. É observado em plantas com caule flexível que precisam de suporte para sua sustentação, embora não tenham suas raízes fixas no solo. Os epífitos. São as epífitas, que é observado em plantas que se desenvolvem utilizando como suporte, geralmente outra planta, sem que suas raízes tenham contato com o solo. A consistência pode ser herbáceo, sublenhoso ou lenhoso. Então, os herbáceos têm como aspecto de erva, principalmente por não ser lenhificado. O sublenhoso, duro na base, que é lenhificada e tenro, não é lenhificado no ápice. Lenhoso. São consistentes e resistentes por causa da sua lenhificação e de considerável crescimento em diâmetros transversais. A sua forma. Então, o cilíndrico possui a forma de um cilindro reto, exemplo como a cana-de-açúcar e o bambu. Cônico possui a forma de um cone, exemplos como as árvores do Jequitibá. Tem um pouco mais aberto na base, mais fechado em cima. Comprido. Então, é achatado ou cladódio.
Possui sua forma achatada, exemplo como cipós, cactos e palmatórios. Anguloso. Possui suas formas em ângulos. Exemplo, a tiririca e macaé. Estriado. Possuem suas formas estrias, exemplos como a palmeira. Então dá para se notar vários tracinhos ao redor do caule, parecendo estrias. E barrigudo. Possuem sua forma engrossada na região mediana, exemplos como o baobá. Então, são bem grossos os caules. Conteúdo extra. Então, as adaptações dos caules, né? Ao longo das evoluções, algumas espécies vegetais, elas precisaram se adaptar aonde viviam. E para que conseguissem, então, sobreviver a algumas dessas adaptações de seus caules, elas desenvolveram, então, os filocládios, os espinhos, os acúleos e as gavinhas. Os filocládios são caules aéreos muito achatados, geralmente laminares e verdes, especializados em fotossíntese. Um exemplo deles é o aspargo. Os espinhos são órgãos caulinares endurecidos e pontiagudos. Eles são lenificados e dotados de tecido vascular. Um exemplo é o do limão e da laranja. Os acúleos. Então, eles são tricomas rígidos e pontudos de origem puramente epidérmica. Um exemplo é da roseira. Então, são da epiderme. As gavinhas. São ramos filamentosos, em geral nas axilas das folhas, aptos a trepar, enroscando-se em hélice em torno de suportes. Um dos exemplos é o maracujá e a uva. E esse foi a nossa aula sobre os caules, sobre as suas características e classificações. Um vídeo mais onde contém temas básicos e mais especificações. E eu te espero na próxima aula. Até já!